Fala, seus seguidores de assuntos sobrenaturais. Cara, vou te fazer uma pergunta. Você acredita que a pessoa tá puta contigo, ela morre, ela pode voltar, o espírito dela, pra ficar te perseguindo, pra ficar te assombrando, pra mexer com a sua vida, pra acabar com a sua vida, que se chama aquele espírito obsessor. Você acredita nisso? Não acredita? Acredita? Pois é, vamos falar um pouco sobre isso, porque nós vamos falar sobre uma novela que tratou muito sobre esse assunto, que foi A Viagem. Vem comigo depois da vinheta. A novela A Viagem foi ao ar pela Rede Globo de televisão no ano de 1994. Foi uma novela escrita pela autora Ivani Ribeiro. Uma novela muito boa, bem legal. Uma novela espiritualista, ou espírita. Na verdade, ela é bem espírita porque ela trata muito dos assuntos do espiritismo, Allan Kardec, entre outros. E é uma novela bem interessante que ela vai falar um pouco sobre a situação de um espírito obsessor. O que acontece logo depois que a pessoa morre. Então é bem legal. Essa novela, se você tiver interesse em acompanhá-la, ela tem praticamente todos os capítulos no YouTube, desde o capítulo 1, 2, 3, pode perder um ou outro, mas quase todos lá, porque eu acompanhei ela pelo canal do YouTube, então tem vários canais aí que mostram a novela, então você pode ir vendo capítulo por capítulo, beleza? É uma novela bem legal, foi ao ar em 94, depois foi reprisada outras vezes pela própria Rede Globo e também no canal Viva, onde eu acompanhei essa novela no canal Viva. Vou te contar tudo sobre a novela A Viagem, espero que você goste. Mas antes de tudo, já te peço para se inscrever no canal, dar um like, dar um joinha, participar conosco, que eu faço uma aposta. Se esse vídeo, quando esse vídeo aqui, esse da novela A Viagem, bater 100 mil visualizações, eu vou pintar meu cabelo de loiro, vou descolorir meu cabelo. Não sei, vai ficar diferente. Vou descolorir, pintar de louro, não sei. Vou platinado. Você escreve como é que você vai querer o meu cabelo aí embaixo nos comentários, tá? Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouco sobre essa novela A Viagem. Tudo sobre a novela A Viagem, para ver se você se interessa e consegue e começa a acompanhar ela também no YouTube. A novela começa o seguinte: tem um personagem lá chamado Alexandre Toledo, um jovem de 24 anos, loiro, boa pinta, olhos verdes, mas é extremamente problemático, só faz besteira na vida, porque a irmã dele, a Diná Toledo, interpretada pela Cristiane Torlone, é uma milionária, uma dondoca lá e tudo, que ajuda ele sempre que ele precisa, então ele sempre faz besteira e ela é a irmã mais velha, passa a mão na cabeça dele, ele só faz besteira, mas uma delas foi horrível. Ele foi numa agência onde ele trabalhava e para tentar roubar um dinheiro que estava ali. Aí um dos caras que trabalhava lá com ele, um contador, algo do tipo, era o Valdomiro. E o Valdomiro vê ele lá roubando, mexendo, isso logo nas primeiras horas da manhã. E vai chamar a atenção dele: ei, rapaz, tu não pode fazer isso. O Alexandre, desesperado, estava com uma arma. Ele pega a arma e dá um tiro no Valdomiro. E sai correndo, porque ele ficou desesperado. Apesar de tudo, dele ser retardado ali, ele ficou desesperado por ser pego. Pega a moto dele e foge. E o Valdomiro morre. Só que nessa fuga do Alexandre Toledo, ele sabe que ele vai ser pego. Então ele pensa o seguinte: eu vou pedir ajuda para quem tem grana. Então ele tem o cunhado dele, que é o Teodoro, que é um arquiteto, que a Diná ajudou muito ele a ser esse arquiteto, interpretado pelo Maurício Matar. E ele vai tentar pedir dinheiro para o Teodoro e também para o irmão dele, o Raul, interpretado pelo Miguel Falabella. Bom, primeiro ele vai na casa do Raul e tenta falar com o Raul. E fala: pô, Raul, acho que eu matei um cara, dei um tiro, não sei o que, preciso de grana para fugir, depois eu volto. O Raul se nega a dar o dinheiro para ele, fica muito puto com ele por ele ter feito isso, fala: você tem que se entregar. Ele: eu não vou me entregar e tudo, eles brigam ali, o Alexandre se manda e vai lá para a empresa lá do Teodoro, do Theo, que é o cunhado dele, interpretado pelo Maurício Matar. Quando ele chega lá, ele fala também com o Theo: pô, Theo, você tem que me ajudar e tudo, beleza? Tô ferrado, vou ser preso, me arruma uma grana. E o Theo não sabe o que fazer. Se eles ajudam, se eles acobertam o Alexandre, eles iam se ferrar. Então o Theo fala com o Raul, liga pro Raul e tudo, não sei o que, eles resolvem entregar o Alexandre para a polícia. Eles tentam conversar, negociar para ver se o Alexandre aceita. O Alexandre não aceita, aí ele tenta fugir, a polícia chega e ele é preso. Quando o Alexandre é preso, ele promete vingança contra o Teodoro e o Raul,
porque não ajudaram ele a fugir. Mas os caras queriam que ele se entregasse para arrumar um bom advogado para tentar tirar. Só que o Alexandre, moleque, não conseguiu entender. Achou que o Theo, o cunhado dele, e o Raul, que é o irmão dele, que são os mais velhos, estavam traindo ele. O traíram e o entregaram para a polícia. E ele prometeu vingança, falou que ia matar os dois, se vingar dos dois. E desde então ele nunca mais conversou direito com os dois. Eles tentavam ir na prisão para conversar com o Alexandre, mas não conseguiam. E aí, nessa confusão toda, a irmã do Alexandre, a Diná Toledo, interpretada pela Cristiane Torlone, ela pensa assim: eu tenho que arrumar o melhor advogado do mundo para salvar o Alexandre dessa, para ele não ser preso. E aí ela vai correr atrás de um advogado chamado Otávio Jordão. Então ela vai lá com o Otávio Jordão pedir para ele ajudar ela, para ele ser o advogado de defesa do Alexandre Toledo. O Otávio Jordão, que é interpretado pelo Antônio Fagundes. Quando ela chega lá com ele, ela fala: pô, preciso que você ajude meu irmão e tudo, pai, essas coisas todas. E ele fala: se depender de mim, seu irmão vai apodrecer na cadeia. E ele vira um advogado de acusação do Alexandre, ele vira promotor, ele quer ferrar mais ainda o Alexandre. E aí todo mundo chega e fala: pô, vai ser pior se ele for. Ela tenta pedir depois de uns dias para ele só não ir, para ver se alivia um pouco lá pro irmão dela, mas ele falou que vai. E nessa história toda tem o Dr. Alberto. O Dr. Alberto, ele é interpretado pelo Cláudio Cavalcante, que já faleceu. O Cláudio Cavalcante, né, o Dr. Alberto, é muito amigo do Otávio Jordão e muito amigo e médico da família da Diná Toledo. Pra você ver, coisa de novela. Então ele é amigo de famílias que vão ser inimigas, ou provavelmente serão inimigas. Ele é amigo e tenta convencer o Otávio para não ir para acusação, não ser o promotor do caso, mas o Otávio falou que vai querer ser sim, vai ferrar com o Alexandre. E nisso o Alexandre tá na cadeia. Já tentou fugir, tá muito puto, só fala mal do irmão dele e do cunhado, fala que vai pegar os dois e tudo. E começa a ficar puto com o Otávio Jordão, sabendo que o cara vai atacar, vai tentar ferrar ele. Porque o Otávio Jordão era muito amigo do Valdomiro, que o Alexandre matou. E o Alexandre então tá na prisão. Beleza, tem o julgamento. Na hora do julgamento, o Otávio Jordão vai, fala pra caramba e tudo, ferra mais o Alexandre e o juiz condena 20 anos de prisão para o Alexandre Toledo, que fica completamente revoltado, puto, e fala que vai se vingar dos três, do Theo, do Raul e agora do Otávio Jordão. Bom, o Alexandre tá na prisão, ali condenado 20 anos, ele conversa com o Dr. Alberto sobre o espiritismo, no que o Alberto acredita, vida após a morte e tudo. E nisso ele tem uma ideia: putz, eu posso me matar, eu vou sair daqui. Tanto é que em um determinado momento da novela, o Raul e o Theo vão visitar o Alexandre na cadeia. Quando eles vão visitar o Alexandre na cadeia, o Alexandre fala para eles: fujam daqui quando eu sair. E se eu não sair, eu vou pegar os dois, muito cuidado, eu vou pegar os dois depois, mesmo depois de morto. Bom, e o que acontece? Ele cria uma confusão lá na prisão, em um certo capítulo, e aí ele é espancado, vai pra farmácia, vai lá ser atendido no pronto atendimento da penitenciária, e quando ele tá lá, que o médico, que é uma confusão generalizada, que o médico vai pegar uma outra pessoa que tá machucada, ele se levanta todo quebrado e toma todos os remédios, se envenena e acaba se suicidando. O Alexandre se mata ali na cadeia. E aí ele vai para o mundo espiritual. Depois de alguns capítulos que ele aparece, né? E na verdade ele aparece no velório dele, olhando o velório dele, lá o pessoal muito irritado, com muito ódio, e ele tenta bater no Theo e no Raul, quando ele vê lá os dois chorando no velório dele. E ainda mais, e só uma pessoa sabe que ele está ali, porque nem todo mundo ali é médio, mas tem um cara lá, que é o seu Tibério, que ele tem um espírito que anda do lado dele sempre, ele só ouve esse espírito dele. E aí o espírito diz para ele: ó, o Alexandre Toledo está aqui. Mas o seu Tibério, interpretado pelo Ari Fontoura, ele é um personagem extra da novela, e não é da situação principal que acontece na novela A Viagem. Beleza. Depois disso, o Alexandre vai para o mundo espiritual e tudo, ele vai para o umbral, ou que é chamado lá na novela de Vale dos Suicidas ou Vale das Sombras, que é onde os espíritos que se suicidam vão, esses espíritos mau caráter, espíritos que não conseguem ter evolução ou que fizeram muita merda na Terra, eles vão para este lugar. Mas também é conhecido, pelo menos na novela ali, como Vale
dos suicidas. Então o Alexandre consegue um meio de sair de vez em quando, sair do Vale dos Suicidas e ir para a Terra. De vez em quando ele é obrigado a voltar. Ele tem um tempo na Terra e nesse tempo ele aprende como manipular a mente das pessoas. Ele vai tentar se vingar de alguma maneira do Theo, do Raul e do Otávio Jordão. O Otávio Jordão, ele tem uma doença, então ele está prestes a morrer. Ele sabe que tem e começa a entender o espiritismo. Por isso a sua defesa contra ataques de obsessores fica muito grande. E o Alexandre não consegue influenciar o Otávio Jordão na mente, né? Porque os espíritos, quando morrem, eles podem entrar na nossa mente e nos influenciar negativamente. Você querer beber mais, você querer fazer besteira e tudo. Ele não consegue fazer com o Otávio Jordão isso. Bom, ele não consegue fazer no Otávio, então ele vai tentar se vingar no filho do Otávio. Para o Otávio sofrer. Então ele vai tentar se vingar do Tato, interpretado pelo Felipe Martins. Então ele vai tentar manipular o Tato, para o Tato só fazer besteira na vida dele, desfocar o cara dos estudos e tudo, mas ele não consegue tanto no começo, até porque o Otávio Jordão está por ali. O Otávio Jordão, na verdade, tem dois filhos, é o Tato e o Dudu. O Dudu que é interpretado pelo Daniel Ávila. Então tem o Dudu e o Tato, que são filhos do Otávio. O Alexandre vai tentar influenciar os dois, para tentar ferrar com a vida dos dois, para o Otávio sofrer vendo isso, já que ele não consegue manipular o Otávio. E já o Raul, ele também não consegue manipular o Raul. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar na mente e praticamente possuir ali de ódio a sogra dele, que é a Dona Guiomar, interpretada pela Laura Cardoso. Então o Raul é muito amigo da Dona Guiomar, são amigos, parece mãe e filho, embora ela seja sogra dele. Ela gosta mais dele do que da própria filha, a Andresa, interpretada pela Thaís de Campos. Então, ele vai conseguir manipular e a Laura Cardoso, né, a Dona Guiomar, começa a ter um ódio e a tratar mal o Raul. E a filha dela fica do lado dela. E a vida do Raul vira um inferno, vira de cabeça para baixo, porque ele manipula espiritualmente, ele obsedia a Dona Guiomar e ela começa a brigar direto com ele e ele praticamente se divorcia da mulher dele, porque a briga começa a tumultuar também a situação dele com a mulher dele. E já o Theo, como ele vai querer perseguir o Theo, que é o cunhado dele, e o que ele vai fazer? Ele já consegue entrar na cabeça do Theo, até porque o Theo não acredita no espiritismo. Então, como ele não acredita, é muito mais fácil de ser manipulado. O Theo começa a ter surtos, começa a ficar louco, só fazer besteira, deixar de trabalhar, deixar de ganhar dinheiro, e a vida dele também vira um inferno. Enfim, vira um inferno a vida do Theo, do Raul e também dos filhos do Otávio Jordão. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, a Diná, ela tinha ódio do Otávio Jordão porque o Otávio Jordão sacaneou com o Alexandre, que morreu e está perseguindo eles. Só que o Otávio Jordão, com o tempo, consegue conquistar a Diná, que por sinal havia se separado do Theo, e ela tinha sofrido muito, foi uma separação muito dolorosa para a Diná, porque ela era muito ciumenta. O Otávio consegue conquistar o coração da Diná, e logo depois que ele conquista o coração da Diná, ela descobre que ele tem um problema, um câncer incurável, já em fase terminal, e ele acaba morrendo num acidente de carro, quando ela começa a fazer um tratamento para ver se salva ele. Então o segundo baque dela, ela perde o Alexandre, o terceiro, que ela perde o Alexandre, perde o Theo e o Otávio morre. Quando o Otávio morre, é quando o Alexandre realmente começa a perseguir o Tato, e o Tato começa a maltratar o Dudu, que é o irmão mais novo ainda. E o Alberto ali tudo, que era muito amigo do Otávio, tenta ajudar. E com o tempo descobre que é o Alexandre que dá por trás das infelicidades dos três. Do Tato, do Dudu, do Raul e do Theo. Só que nessa, para ele perseguir os caras, ele também tá sacaneando com mais gente, porque sofre também a Glória, que é a babá empregada lá dos dois, do Dudu e do Raul, porque o pai já morreu. O Alberto sofre muito. A Dona Guiomar, que não tem nada a ver com isso. A Andresa, que é filha dela, que também não tem nada a ver com isso. O Raul, que é onde ele queria chegar. E aí no Theo, todo mundo. A Diná sofre bastante. E todo mundo ao lado do Theo. Inclusive a sua nova mulher, sua nova namorada, que era ex-namorada do Alexandre Toledo, e ele fica mais irritado ainda, que era a Lisa,
interpretada pela Andréa Beltrão. No começo, antes do Alexandre ser preso, ele era namorado da Lisa. Ele foi preso, a Lisa abandonou ele, não quis mais saber dele. E aí o que acontece? Ele fica muito puto na prisão, fica mais puto ainda. Quando ele morre, ele descobre que o Theo, que é o cara que ele tem ódio, que para ele botou ele na prisão, hoje é namorado da Lisa. Então ele persegue ainda mais a vida do Theo e da Lisa, né? O Theo fica louco, sempre maltrata a Lisa, porque era a vingança que o Alexandre queria. Ele ficava completamente revoltado ao ver os dois juntos. E para acabar essa obsessão foi um sofrimento, porque o Otávio, depois que ele começa a recuperar sua consciência no mundo espiritual, que ele está numa cidade lá chamada Nosso Lar, ele fica lá e ele consegue ver tudo o que está acontecendo, toda a merda que está acontecendo na família dele por causa do Alexandre. Ele não pode fazer absolutamente nada. Até que um dia eles se encontram na casa do Otávio, depois lá para os últimos capítulos, e o Otávio pede para ele deixar os filhos deles em paz, enfim. E o Alexandre fala que vai sacanear mesmo, que é isso aí mesmo, porque o cara tinha botado ele na prisão. Mas nisso, no decorrer da novela, sabe quem morre também? A Diná. E a Diná, junto com o Otávio, vão tentar salvar o Alexandre, recuperar o Alexandre, para tirar ele do umbral, do Vale das Sombras, fazer ele perdoar as pessoas que ele tem ódio, para levar para o mundo espiritual, né, para ele conseguir ir levando a sua jornada espiritual. Se vai conseguir ou não, aí eu te falo que você tem que ver a novela. Mas a trama da novela toda é essa aí. É o Alexandre, que é o personagem principal, na minha opinião, da novela. Ele morre com ódio de 3 pessoas e no mundo espiritual tenta se vingar dessas 3 pessoas. Ele se suicida, na verdade, para poder se vingar porque ele está preso. Na cabeça dele, ele só está preso porque 3 pessoas traíram ele. O irmão dele, o Raul, o cunhado dele, o Theo, e o Otávio Jordão, que era um advogado que não tinha nada a ver da história e entrou só para ferrar ele. Ele, do mundo espiritual, lá do umbral, com muito ódio, consegue se vingar dos 3. Deixa a vida do Raul e do Theo um inferno, e aí e deixa a vida dos filhos do Otávio Jordão um inferno. Então é uma novela bem legal, e quem trabalha muito para tentar salvar todo mundo é o Dr. Alberto, interpretado pelo Cláudio Cavalcante, que tem uma participação fundamental nessa novela. Tem vários personagens, tem a Estela, irmã da Diná, interpretada pela Lucília Lins, o Ismael Novaes, quer dizer, tem várias outras histórias dentro dessa novela que também são muito legais. Mas eu queria te mostrar a história principal, que é essa: Alexandre Toledo perseguindo aí a obsessão dele com as pessoas que ele acha que sacanearam com ele. E aí o final da novela também é bem legal, bastante emocionante. Para quem gosta, para quem é mole, todo pode ficar emocionado no último capítulo dessa novela, A Viagem. Mas é uma novela bem legal, bem bacana. Eu não digo que ela seja tão diferente do nosso tempo atual, acho que tem muita coisa atual naquela novela. O que você vai perceber de diferente é porque ela é de 1994, então tu vai perceber um pouco que o vestuário das pessoas, a roupa não é muito mais condizente com o que a gente usa, e os carros, né, que são carros mais antigos e tudo. Mas tirando isso, o modo de conversar, de falar, a participação da novela em si, a interpretação é muito boa, é bem atual também, você com certeza vai curtir, beleza? Essa é a novela A Viagem que eu tô falando pra vocês. Se você curtiu, se você gostou, dá um like, dá um joinha, cara, se inscreva no canal. Se bater 100 mil visualizações, eu pinto esse meu cabelo. Então, vem conosco, vem aqui pro Siga Fantasmas.